Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês muito legal. Quero dar alguns princípios que eu acho muito gostoso. Na verdade, meu irmão, a gente fica cavucando a palavra de Deus e quanto mais a gente vai fuçando, olha como a palavra se renova a cada dia, como Deus tem coisas novas para a gente. E eu queria abençoar a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado e muito obrigado pela tua palavra e pedimos graça agora para meditar. Senhor, amplia tudo no meu coração, na minha mente, para que eu possa ser bênção na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu estava folheando um livro aqui do Mike Murdock e eu vi uma frase que me chamou a atenção. A obediência produz provisão. A obediência produz provisão. Queria que você guardasse isso no teu coração. A obediência produz provisão. Aqui no livro de Mateus, capítulo 6, verso 33, diz assim, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando sobre as questões básicas de preocupação, o que comer, o que vestir, onde morar, quer dizer, essas coisas básicas que são as nossas necessidades, que a gente precisa morar em algum lugar, precisa comer, precisa vestir. Jesus disse, a obediência produz provisão. Tem um verso lá no livro de Isaías, capítulo 1, verso 19, diz assim, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. A obediência produz provisão. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Tem um outro verso que eu acho muito legal, quando o salmista diz, Salmo 37, diz assim, fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. A obediência produz provisão. A obediência produz provisão. Lembra que lá em Hebreus, capítulo 11, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, o texto está nos ensinando que primeiro é o provedor, depois a provisão. Esse é o grande problema, que o homem necessariamente ele quer primeiro a provisão, ele quer primeiro o milagre para depois servir a Deus. Se Deus abrir essa porta, se Deus fizer esse milagre, se Deus, quer dizer, as pessoas colocam muito o si primeiro para depois, como se fosse fazer um grande favor para Deus. Se Deus abrir essa porta, então eu vou servir. Se Deus me der esse emprego, então eu vou dar dízimo. Se Deus fizer, então eu vou fazer. Meu irmão, aí é que a gente se engana, porque primeiro é o provedor. Primeiro, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro a obediência, primeiro o provedor. Depois de todas estas coisas vos serão acrescentadas. Outra questão importante a gente poder ver aqui no livro de Mateus capítulo 7, o verso 11 diz assim, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, o vosso Pai que está nos céus, vos dará bens aos que lhe... Desculpe, deixa eu ler novamente aqui. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus vos dará bens a todos os que lhe os pedirem. Queria que você entendesse, meu irmão, que a fonte de todo bom presente, a fonte, lá no livro de Tiago, capítulo 1, diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Quer dizer, da parte de Deus vem coisas boas. Primeiro o provedor, primeiro o abençoador, primeiro a obediência, depois a provisão, depois o milagre, depois. É consequência, não a causa. Os milagres não são a causa da gente servir a Deus. As portas abertas não são a causa da gente amar a Deus. Nós somos gratos a Deus por aquilo que Ele fez, pela salvação, por Cristo Jesus.
E por consequência, todas estas coisas. Olha, o texto diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. O mais, ele fala, primeiro, Senhor, guarde isso no seu coração, primeiro. Olha essa frase que eu anotei para você, as bênçãos de Deus são resultado de um compromisso vivido com Deus. Quer dizer, a gente estabelece um compromisso de vida. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. Queridos, temos que rever os nossos conceitos. Infelizmente, nós acabamos bloqueando muitos milagres porque a gente acha, se Deus fizer um milagre eu vou mais na igreja, se Deus abrir essa porta, então vou louvá-lo, se Deus abençoar meu filho, então vou consagrar a Deus, se Deus fizer, quer dizer, Deus é nosso empregado, Ele faz tudo e aí nós vamos servi-lo assim com restrição, porque quem faz esse tipo de colocação sempre vai vir com condições e não é assim. Não. Primeiro, a obediência. Primeiro, o provedor. Depois, os milagres sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Deixa eu repetir aqui. As bênçãos de Deus são resultado de um compromisso vivido com Deus. Eu separei aqui alguns versículos para você. Eu queria só que você entendesse. Por exemplo, primeiro eu queria colocar o seguinte, a provisão é prometida ao generoso. A provisão é prometida ao generoso. Lucas capítulo 6 diz assim, dai e ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, transbordando. Quer dizer, a provisão de Deus, primeiro, comportamento. Primeiro Deus, primeiro provedor, depois estas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto que Jesus disse a um grupo de pessoas, principalmente alguns ali que eram fariseus, ele diz assim, dai e ser-vos-á dado boa medida. A provisão é prometida ao que tem um coração generoso. Nós temos incentivado aí a questão das cestas básicas. Meu irmão, tem sido maravilhoso a gente poder ser útil nas mãos do Senhor, abençoar tantas vidas, tantas famílias. Como tenho compartilhado, já passamos de 40 toneladas de alimento. Não imaginávamos chegar a esse nível, a essa condição, mas aprove a Deus nos permitir. E olha, meu irmão, nós estamos vivendo algo novo sobre as nossas vidas. É tão gostoso poder ser bênção. Olha o que diz o texto, dai e ser-vos-á dado. Quer dizer, a provisão é prometida ao generoso. Segundo, a abundância é prometida ao homem que teme ao Senhor. O homem que está linkado nas promessas, a abundância é prometida aos homens que temem ao Senhor, que honram ao Senhor, que honram. Eu quero ler um versículo aqui, Provérbios 3:9, que diz assim, honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os teus lagares. Quer dizer, é uma provisão, uma promessa de Deus de abundância sobre a sua vida, mas essa abundância é prometida para aqueles que honram. Vamos lembrar, primeiro o Senhor, primeiro o provedor, primeiro o abençoador. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A provisão é prometida ao generoso, aquele que, primeiro Deus, que toma uma atitude. E aqui a terceira questão que eu acho muito legal, que eu queria deixar para você, o mais de Deus é prometido aos fiéis que obedecem com todo o seu coração, cheios de gratidão e louvor. Deixa eu reler isso aqui para vocês. O mais de Deus é a promessa aos fiéis que obedecem com um coração cheio de gratidão e de louvores a Deus. Olha esse texto aqui de Malaquias 3, que diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Dá para você entender que primeiro vem a obediência,
vem o provedor, venho buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Quer dizer, muitas coisas estão paradas na nossa mão. Se nós obedecêssemos, se nós tivéssemos mais critérios. O texto diz aqui, traga os seus dízimos, é uma questão de temor a Deus, é uma questão de obediência. O texto diz, eu vou abrir as janelas dos céus e vou derramar bênçãos sobre a sua vida. Olha aqui o versículo 11, por causa de vós repreenderei o devorador. Pô, que promessa maravilhosa! Aquele que devora, aquele que consome, aquele que leva o nosso dinheiro, a gente nem percebe. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho, daqui a pouco nós estamos sem dinheiro. Mas quando você obedece a Deus, quando você prioriza ao Senhor, quando tem temor no coração, quando tem gratidão e louvor, o Senhor disse, olha, quando tem esse relacionamento, eu repreenderei o devorador, aquele que destrói o trabalho das tuas mãos, aquele que corrompe, aquele que corrói, eu vou repreender o devorador. O teu trabalho será produtivo. Olha a promessa de Deus. E o versículo 12 que eu sempre comento na igreja. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa. Porque vós sereis uma terra deleitosa. Então, meu irmão, primeiro vem a obediência, depois a provisão. Primeiro vem Deus, fonte de toda a bênção. Primeiro vem o provedor, o Senhor dos senhores, depois as portas abertas. As bênçãos são resultados de um compromisso com Deus. Queridos, tudo isso que eu estou falando para você, a gente tem vivido, não é, amor? Deus tem sido muito bom com a gente, com a nossa igreja. Deus tem sido maravilhoso, provedor, sustentador. Nós somos o milagre, a nossa igreja é o milagre, o nosso povo. Há uma bênção sobre a nossa igreja e o nosso povo tem vivido um tempo novo, um tempo de bênçãos. Este é um ano de grandes desafios, mas é um ano também de multiplicação, desafios, voltar o coração para Deus, invocá-lo, vencer as batalhas, enfrentar, perseverar, e é um ano de abundância sobre a nossa igreja, sobre o nosso povo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, receba esta palavra e que haja temor. A obediência produz provisão. Primeiro o provedor, depois a provisão em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Receba isso, por favor. Ouça essa mensagem outra vez em nome de Jesus. Vamos orar? Te adoramos, Pai, te exaltamos, porque só o Senhor é Deus. Não há Deus como o Senhor, não há poder igual ao teu. Senhor, confirma esta palavra, abrindo as janelas dos céus, abençoando cada coração, cada família, Senhor, que possa viver um novo tempo sobre suas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado. Senhor, eu te amo e eu te agradeço por poder ser um instrumento nas tuas mãos e assim abençoa cada vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, Deus abençoe muito você, receba esta palavra em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você que ainda não entregou seu coração para Jesus. Entregue, por favor, não deixa para amanhã. O que você pode fazer isso, o que você pode fazer hoje. Receba Jesus como teu Senhor e Salvador. Esse é a nossa grande mensagem em nome de Jesus. Primeiro o Senhor, depois a bênção em nome de Jesus. Primeiro o reconhecimento quem Ele é, depois o milagre em nome de Jesus. Se você deseja, repete uma oração comigo em nome de Jesus. Feche teus olhos e diga: Senhor Jesus, eu quero essa nova vida contigo, perdoa os meus pecados, muda a minha história. Eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, Pai. Estende as tuas mãos sobre cada vida. Oh Deus amado, confirma a oração de cada um. Nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, você que fez esta oração, escreve aí: eu orei, e nós queremos continuar abençoando a sua vida, em nome de Jesus, tá bom?